Olá, amigos do Mazamundi. Viemos para mais uma aula das expedições geográficas. Na última aula das expedições geográficas, nós havíamos falado sobre o sistema de orientação, de como nos orientamos no espaço. Começamos nos orientando através de pontos de referências numa cidade pequena ou média do interior do Brasil, onde todos conhecem todos e os pontos de referência são próximos e bem destacáveis. No entanto, vimos que se isso fosse numa grande cidade, a situação se complicaria um pouco. Antes do advento do GPS, que hoje nos leva a qualquer lugar sem necessidade de pontos de referência, de sentidos de orientação, no passado era bastante complicado andar numa cidade como São Paulo, que tem mais de 100 mil ruas, por exemplo. Não era uma das tarefas mais fáceis. Mesmo com pontos de referências, as ruas não planejadas, muito alquebradas, o relevo muito variado dificultava, ou quando conseguíamos encontrar, o tempo gasto era muito maior do que o deslocamento numa cidade pequena, bem conhecida, por exemplo. Agora, se a situação é complexa dentro de uma grande cidade, ou foi no passado, antes do advento do GPS, imagine em áreas onde nós atribuímos como homogêneas, pelo menos no visual, caso de uma floresta, de um deserto ou do alto mar. Como é que nós, sobretudo no passado, resolvemos a questão de se orientar em áreas homogêneas, como essas três que eu acabei de dizer? Observando o céu. Observando o céu, nós começamos a perceber uma série de caminhos, de trajetórias e de corpos celestes que se movimentavam através de uma lógica. Observando, por exemplo, onde o sol nascia e onde ele se punha. O mesmo acontecendo com a lua, onde nascia, onde se punha. E mesmo em momentos em que a lua está na fase em que nós não a observamos, nós começamos a perceber que algumas estrelas nos permitia a localização, nos permitia a orientação. Acontece, pessoal, que isso depende das condições climáticas. Por vezes, nós temos um céu muito coberto de nuvens, chuvas, tempestades, e isto dificultava muito a orientação por estes astros. Com o tempo, a gente começou a perceber que poderíamos nos orientar pelos rios, pela direção preferencial dos ventos, e depois nós fomos descobrindo situações cada vez mais sofisticadas a partir de propriedades naturais ou tecnológicas. Antes de prosseguirmos nesse saboroso assunto, eu recomendo, se você já quiser se aprofundar, ir até o nosso canal principal, canal Geomasa. Lá nós temos uma playlist com 46 aulas chamada de Geografia Básica. E todo este assunto que aqui nós discutimos no nível de Fundamental 2, lá já foi discutido e avançado. Claro que se quiser acompanhar por aqui passo a passo, é por isso que nós estamos no canal Mazamundi, para dar um suporte para aquelas pessoas que estão aprendendo ou para aquelas pessoas que já fazem muito tempo que viram esse assunto e querem rememorar o assunto. Mas antes de nos despedirmos, sempre deixamos o texto base para vocês. Vamos ao texto base, que fala evidentemente sobre a orientação. Nós que estávamos falando no outro texto base sobre a orientação, a dificuldade de se orientar numa cidade grande.
Se isso acontece numa cidade grande, a dificuldade de orientação, imagine o que pode acontecer se você estiver numa floresta, num deserto ou em alto mar. E o porquê da dificuldade de se orientar nestes ambientes? Porque eles são homogêneos. Desta forma, é muito difícil obtermos um ponto de referência. Porém, desde tempos remotos, o ser humano descobriu que não era fácil deslocar-se em um deserto ou em um oceano. Esse desafio começou a ser vencido quando se percebeu que era possível orientar-se pelos astros, aqueles objetos, aqueles corpos celestes que nós vemos no céu. Observando, por exemplo, os lugares em que o sol nasce e se põe ou em que a lua aparece no céu. Não somente o sol como a lua, como as estrelas, as constelações, a direção preferencial dos ventos, os rios, o magnetismo da Terra e por aí vai. Ficamos por aqui. A qualquer momento podemos retomar com o seu Expedições Geográficas, nós que já estamos na 15ª aula. Qualquer dúvida é só voltar e assistir o curso todo. Muito obrigado, fiquem bem, até a próxima.